Se liga nessa notícia aí que acabou saindo no final aí dessa noite de sexta-feira, né? Acabou saindo uma notícia a respeito do Fagner, que o Conselho Deliberativo do Corinthians, galera, solicita esclarecimentos aí sobre a saída do Fagner. Então há um entendimento aí nesse conselho que gerou uma dúvida, né, nesse conselho aí deliberativo do Corinthians, e eles querem saber o porquê que o Fagner foi emprestado aí pro Cruzeiro, né? Por que o Corinthians acabou aceitando aí a saída, né, confirmada, né, do nosso querido lateral direito Fagner. Nesses últimos dias aí, o Corinthians acertou a saída de alguns jogadores, né, como tá aqui a notícia que eu vou ler aqui para você, do atual elenco do Ramon Dias, né? O Fagner, reserva, né, com o atual treinador argentino, foi anunciado aí pelo Cruzeiro nessa sexta-feira. Então o Cruzeiro já anunciou o Wagner, né? Já é anunciado aí pelo time do Cruzeiro, porém ainda não oficialmente. Ou seja, o Conselho Deliberativo aí tá querendo esclarecimento, quer saber o porquê que o Fagner está sendo emprestado para o Cruzeiro aí, qual foi o motivo, apenas porque ele estava na reserva, né? De repente um desentendimento aí com o próprio técnico Ramon Dias. A gente sabe aí, né, galera, você corintiano que acompanha as notícias do Corinthians, você aí sabe muito bem que muitas vezes o Fagner aí acabou tendo alguns probleminhas de relacionamento, né, com o técnico argentino Ramon Dias. Você lembra muito bem também, você vai lembrar, você corintiano, que naquele jogo lá contra o Flamengo, né, que o Corinthians acabou sendo eliminado pelo Flamengo, né, por muito pouco o Corinthians não acabou classificando, né, e o Fagner acabou esbrajando ali alguns sentimentos aí de negatividade a respeito, né, diretamente para o Ramon Dias. Então ali já houve um momento, houve uma treta ali, né, vamos falar a palavra certa aí, né, e então existe essa treta entre já antiga, né, do técnico Ramon Dias com o Fagner. E daí de repente pode ser através o próprio Fagner desejou sair do Corinthians, né? Ainda a gente não sabe se isso é realmente a situação que se criou, né? O Fagner, por não estar se entendendo com o Ramon Dias, aí acabou meio que também querendo cair fora do time do Corinthians aí, né? Entretanto, vamos ler aqui a notícia aqui. Entretanto, para boa parte da fiel torcida, o empréstimo ao Clube Mineiro não tem sentido. E realmente, galera, aquilo nós estávamos falando, eu também concordo nessa tese que não tem sentido nenhum o Corinthians ter emprestado o Fagner pro Cruzeiro, cara. Não tem sentido nenhum. Mesmo com o Ramon Dias, técnico do Corinthians, que tem o poder ali também de decidir muita coisa na equipe, né? Ele é o técnico, né? Logicamente, as indicações do técnico pesam muito para a diretoria, né, do Corinthians. Mas o Fagner é um jogador antigo, cara. O Fagner é um jogador que tá muitos anos no Corinthians. Então, assim, eu achei também muito estranha essa situação aí, esse empréstimo pro Cruzeiro, né? Sendo que recentemente ele tinha renovado o seu contrato, né, com o Corinthians. Ele tinha renovado por 2 anos, né, o seu contrato. Aí do nada o Corinthians aí decide emprestar o cara, né? Então não tem sentido, né? E recentemente a diretoria do Augusto Melo tinha renovado o contrato do lateral direito até o final de 2026, né? Mas em um pouco tempo acertou a ida do atleta para a Raposa. Quer dizer, em pouco tempo assim dessa renovação com o Corinthians, do nada o Fagner foi emprestado aí para o Cruzeiro. Então realmente, né, o Conselho Deliberativo do Corinthians está cobrando aí, galera, explicações aí do Augusto Melo, do Fabinho Soldado, da diretoria do Corinthians, né, sobre essa relação de acordo dele sair, né, do Corinthians, o Fagner, e ir pro Cruzeiro. Então eu não discordo do conselho nessa parte. Não sei você, torcedor, se você concorda ou discorda, aí é a tua opinião, mas a minha opinião é o seguinte, cara, tem que saber o porquê, o motivo principal aí. Todo mundo tá falando que é por causa do relacionamento do Fagner com o Ramon Dias, mas cara, o Fagner, ele é o cara mais antigo do Corinthians aí, né? O Cássio quis sair mesmo,
Ele mesmo deu entrevista que queria sair fora, né? O Fagner, até então, que a gente tinha visto, estava na reserva do Mateuzinho, mas o Fagner, pelo menos, galera, não sei se você concorda comigo aí nessa, o Fagner pelo menos era um cara que tinha uma liderança ali nesse grupo, mesmo sendo reserva, mesmo não tendo jogado muito bem ultimamente, né, que a gente tem visto, que saiu fora de forma algumas vezes e tudo mais, né, para um jogador de futebol ficar acima do peso ali é meio complicado. E ali o Fagner estava sendo muito criticado, logicamente, né, e muita gente descendo a lenha nele, mas do nada o cara foi emprestado para o Cruzeiro. Então o conselho quer saber, né, sobre isso. Esses são os questionamentos, a contratação de renovação do Wagner. Do nada ele foi emprestado aí numa negociação meio estranha com o Cruzeiro, né? E é preciso mesmo que o Augusto Melo venha até em público, né? O Augusto Melo vem em público, todo mundo ali da diretoria, explicar melhor essa situação do Fagner. Se o jogador pediu também, né, como o Cássio tinha pedido, aí fazer o que, né, cara? O cara que sair, então, como diz como é que é o nome dele, cara? Porra, o nome do cara agora fugiu aqui, deu um branco, pô. O Dinei, cara. O Dinei sempre fala assim, pega o beco, né, e vaza, né? Pega o beco e vaza. Então, assim, às vezes o cara também tava querendo cair fora, né? Tem tudo isso, né? Então, o Fagner tá emprestado pro Cruzeiro ao longo dessa temporada, galera, de 2025, né? Ele tá emprestado pro Cruzeiro até o final deste ano. Lembrando aí também que o Cruzeiro vai pagar metade do salário do jogador e o Corinthians, né, por incrível que pareça aí, né, vai pagar a metade do outro salário do jogador Fagner. Ou seja, o Corinthians vai pagar, né, como todo mundo já sabe aí, pro Fagner jogar na equipe do Cruzeiro, né? Aí também aqui nessa mesma notícia, né, o lateral direito fica no Cruzeiro ao longo da temporada, né? Por empréstimo está válido até o final do ano, como a gente estava falando aqui, com informação também divulgada, né, por vários portais, né, o Timão, Meu Timão, será responsável para pagar uma parte do salário do defensor de 35 anos. O Fagner está com 35 anos. O planejamento do Ramon Dias internamente, mesmo ainda sem anunciar os reforços, né, o Timão avançou para manter o Maicon recuperado de uma grave lesão por mais de uma temporada. A princípio será um empréstimo junto ao Shakhtar. Aqui já está falando do Maicon, mas a nossa notícia que nós estamos focados aqui é sobre o Fagner. O Fagner, ele sem dúvida nenhuma, o Fagner vai ser sempre lembrado, né, por todos os corintianos, né, por todo mundo que torce mesmo pro Corinthians, vai lembrar que Fagner, sem dúvida nenhuma, foi o melhor lateral direito que o Corinthians já teve na sua história, né? Não digo o melhor, mas um dos melhores, mas muito assim, numa prateleira muito acima. E o Fagner foi até convocado para a seleção brasileira. Então é um jogador aí que realmente era um líder nesse grupo, né? Eu acredito que nesse sentido de liderança desse novo time do Corinthians, o Fagner seria realmente muito importante. Para o time corintiano, né? Infelizmente ele acabou então saindo do Corinthians aí, e ele tem muita história com a camisa do Corinthians, né? Ele foi o 7º jogador aí da história do Corinthians que mais vestiu a camisa do Corinthians e fez gols importantes, ganhou títulos, né? E realmente ninguém pode descer a lenha no Fagner. Ele foi um grande jogador, cara. Eu digo foi porque ele já tá com uma idade aí, logo vai se aposentar também, assim como foi o Fábio Santos, né? Assim como foi vários grandes jogadores que passaram pelo Corinthians. O Fagner com certeza é um desses jogadores aí que o torcedor corintiano nunca vai falar mal, assim, no sentido de dizer que ele foi covarde jogando no Corinthians. E pelo contrário, o Fagner realmente foi um jogador ali que foi muito forte nessa equipe corintiana, né? Ele chega forte, né? Tinha raça, tinha determinação. Claro que ultimamente ele tava batendo muito, né, galera? Mas o cara joga muita bola. Cruzamento dele sempre na medida. Várias assistências, né? Os últimos jogos do Fagner, realmente ele não estava indo, na minha opinião, tão bem assim. Por isso que o Mateuzinho acabou assumindo a titularidade com muitos méritos, né? Critiquei muito o Mateuzinho no começo da temporada, como a maioria de vocês corintianos também criticou, mas o Mateuzinho deu a volta por cima e acabou tomando então a titularidade aí do Fagner. Talvez isso
pesou nessa decisão do Fagner? Talvez sim, talvez não, mas nós corintianos aí precisamos de esclarecimento mesmo. Qual foi o motivo principal da saída do Fagner, né? Deixa aqui no comentário a sua opinião, você torcedor corintiano. Qual foi? Eu te pergunto, você que está assistindo esse vídeo, qual foi aí o motivo principal, né, da saída do Fagner do time do Corinthians? Coloque aqui nos comentários aqui o que você acha, qual foi o principal motivo aí mesmo dessa saída do Fagner. Não deixa de se inscrever no nosso canal, você que não é inscrito, para nos ajudar. Dá um joinha também para o YouTube estar divulgando cada vez mais aí o nosso conteúdo, né? Compartilhe os nossos conteúdos, você corintiano aí, para esse canal crescer cada vez mais. E até o próximo vídeo. Vai Corinthians!